Isso. Qual linha que ele vai trabalhar? Uhum. Qual falante que ele vai dominar? Qual vibração que ele vai dominar? Que tem Exu, meu filho, que só domina a vibração negativa. Mas não na vibração negativa, no termo negativo dentro do terreno. Onde ele só cuida das vibrações negativas, mas ele tem uma vibração muito boa. Onde ele escolheu essa vibração para dominar. Só a vibração negativa, mas sim tirando as vibrações negativas de pessoas, de médios, que só estão com pensamentos ruins. Tem Exus que tem a vibração, que tem o poder, que tem o jeito de trabalhar apenas com a cura, que tem a cura dentro do seu interior, é onde que ele corresponde, os Exus que trabalham dentro da linha dos pretos velhos, correspondendo aos pretos velhos. Exu também cura. Exu cura muito bem, meu. Não é apenas preto velho, não é apenas valor. Exu também cura. E há daqueles que pensam que o Exu não cura, meu filho, que estão muito enganados. Muitas doenças, meu filho, que é coisas mandadas, que é coisas feitiçaria, meu filho, demandas. O preto velho vai lá e limpa, meu filho. Quem limpa a sujeira, o Exu está curando aquela pessoa. O Exu trabalha muito no trabalho de cura. Dependa da vibração que ele trabalha. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu pimenta não bambeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu pimenta não bambeia. O senhor, por caridade, ficaria mais um tempo? Fico, meu. Só se você estiver gostando da conversa. Mas é claro. Graças a Deus, eu estou gostando muito, está sendo muito instrutiva. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Pode falar, meu. Vamos dar, então, início a mais um tempo aqui com o senhor. Eu vou anotar aqui para não abusar da sua bondade. Quando terminar o tempo, eu vou pedir ao senhor a sua última mensagem. Vamos lá, então. O senhor falou bastante sobre o médium ter o cuidado necessário por conta da sua facilidade de sintonizar com os seres extracorpóreos, certo? Isso. Tá bom. E quando uma quiumba encosta é complicado. Entendeu? Porque o médium, meu filho, sempre está sendo protegido por alguma força, sendo espiritual, né, meu filho? E muitas vezes material também. Uhum. Entendeu, meu filho? Porque o material, meu filho, a força material da proteção desse quiumba, meu filho, se você estiver dentro de uma rua, andando, meu filho, e tiver algum médium do teu lado, que aquele quiumba, meu filho, está tentando te prejudicar, se tiver um Exu do lado daquele médium, um Exu que trabalha com aquele médium, o quiumba não vai chegar. Compreendeu, meu filho? Porque no momento que ele vibrou, a vibração, entendeu, meu filho? Que ele sentiu que aquele médium estava com problema, ele vai chegar. Aquele encarnado que é médium, que está do teu lado, entendeu? Sim. Tá me compreendendo? Tô. Entendi. O Exu logo vai afastar. Isso é a força material para auxiliar vocês no plano terrestre. Por isso que existe o médium. Entendeu? Se o meu aparelho estiver andando na rua, meu filho, eu estiver do lado dele, e eu perceber que existe um quiumba e vai pegar outra pessoa, pegar é modo de dizer, né, meu filho? Porque ele está vibrando com uma mesma vibração, eu vou proteger aquela pessoa. Eu vou proteger. Compreendeu, meu filho? Sim, mas... Material? Qual que é o quê? A força material. Sim. Isso é uma força material que surge da matéria para a espiritualidade. Para a proteção de vocês. Mas se o senhor vai proteger o outro, como é que o seu filho vai ficar? Daí vem a outra e aí dá uma rasteira nele. Existe a monarquia, meu filho, eu nunca ando sozinho. É mesmo, o senhor falou. Nossa. Sempre tem hierarquias junto comigo, Exus, que corresponde a mim, que quando eu sair do lado do meu médico vai ficar alguém. Ainda mais se tiver algum risco. Se tiver algum risco, meu filho, ninguém vai ficar sozinho. Compreendeu, meu filho? Se eu não puder ajudar, meu filho, eu fico do lado do meu médico e mando outro auxiliar aquela pessoa. Claro, entendi. Lógico, faz sentido, entendi. Agora, tem muita gente que trabalha com Exu tronado. Sim, meu filho.
E isso, meu filho, corresponde ao seu grau, muitas vezes, de sabedoria também. Ah, Que eu jamais, com o meu grau de elevação, meu filho, uhum, chefe da legião, uhum. eu, meu filho, É. uma sabedoria que dediquei muito para aprender, Uhum. para trabalhar com médium, que eu, ao mínimo, tenho o esforço de aprender. Claro, faz sentido. Funciona. Conforme a sua vontade, é o Exu que chega, o Exu que trabalha. Entendeu, meu? E é perfeito isso, né? Porque, vamos dizer, eu sou um menino que não gosta de estudar e tal, daí vem uma pessoa que tá no mesmo nível que eu. Daí, se eu crescer, o Exu vira um Exu crescido. Sim, meu filho. Isso. Mas isso vem tudo de ordens superiores. Hum. Quando nós nasce, meu filho, já sabe qual a sua... Entendi. Já chega o Exu junto, meu filho. Entendi. A espiritualidade dá um passo à frente, meu filho. Tá certo. Então, aí o Exu, por ele, se o Exu é tronado, tem a ver, então, com a pessoa, mas nenhuma pessoa devia se sentir orgulhosa disso, né? Não, Ah lá. não. Nunca se deve sentir orgulho com o Exu que você vai trabalhar. Mas sim, não deve se sentir orgulho, meu filho, que eu falo, meu filho, de ter um Exu tronado. Mas tem que ter orgulho pelo Exu que tem. Compreendeu, meu filho? Porque é o Sim. merecedor do Exu que tem. Claro. Mas não tem que ter orgulho, meu filho. Vaidade, eu falo, vaidade. Isso. É. Isso porque isso é muitas vezes a ignorância de próprios médicos. Muitas vezes prejudicam eles mesmos. Entendeu, meu filho? Lógico. Seria ridículo eu dizer, olha, eu tenho o Exu tronado, porque, e daí? Né? Se você não tá fazendo o melhor que você pode, que adiantou? Muitas vezes não adianta você ter um Exu tronado, é só fazer maldade, meu. Olha lá. Porque existe isso também, meu. Uhum. O Exu tronado encosta, meu, para trabalhar, porque esse que faz maldade pode ter uma sabedoria muito grande. Entendeu? Tem. O Exu encosta para trabalhar. E quando vê que faz maldade, meu filho, ele se afasta. Ele se afasta, meu. Entendeu? Ele trabalha um tempo e se afasta. Entendi. Claro, faz sentido. Isso também já estava programado, né? Sim, meu filho. Ele já até sabia. E Antes de se afastar, ele dá uma lição. hum, Ele dá uma lição, meu filho. Tanto na vida, meu filho, para aprender o que está de errado. Se a pessoa não se endireitar, se o médium não se endireitar, ele vai se afastar. Primeiro ele vai tentar educar. Se ele não conseguir educar, meu filho, ele se afasta. se afasta, mas pelo bem dele, né? Pelo bem dele, Do médium. pelo bem do médium. E também pela evolução espiritual que ele Ah. sente também. E daí ele também abre oportunidade para uma quiumbinha poder crescer, né? Sim, também, meu. Mas ele nunca vai deixar. Ele sempre vai estar vigiando. Ah, Tá olhando, sempre vigiando. sim. Para que? E quando for necessário. Tá certo. Para que maldade não alcance. Isso, meu. Uhum. Nossa. Tá certo, então. Bom, daí o senhor falou, quando uma quiumba encosta é complicado. O que tem de complicado nisso? Vocês passaram por tantos graus, vocês só com o pensamento já tira ela? Não, meu filho, não é assim. Hum. Se engana quem pensa assim. Se fosse fácil, meu, como vocês pensam, meu filho, seria muito mais, não precisava nós aqui. Porque quando uma quiumba se encosta no terreno, quando ele se encosta num grau bem evoluído, meu filho, o trabalho é mais feito para o médium melhorar seu pensamento do que amarrar o quiumba e afastar. Porque se nós amarrar o quiumba, meu filho, quando está encostado, as dores vêm tudo no médium. Vem tudo naquele que está sendo afetado por quiumba. Porque as mesmas dores que o médium sente, o quiumba também sente. Mesmas dores que a pessoa sente, o quiumba também sente. E assim por diante. O que o quiumba sente, a pessoa Isso. Aham. compreendeu, meu? Sim, se o senhor amarrar a quiumba e ela ficar com dor, pela sintonia o médium vai sentir essa dor. Vai sentir também. Sente também. Mesma coisa. Nossa, então obviamente vocês não vão querer que... no fundo vocês não querem que nenhum dos dois sofra, só quer fazer o que é certo, né? Isso, nós trabalhamos aí no centro de trabalho mental, para trabalhar a mente do médium, para afastar o quiumba, para ele próprio mesmo afastar. Mesmo ele não sabendo, ele afasta. Com os próprios pensamentos, vibrações, estão mandando para o médium. Compreendeu? Ah, entendi. Então vamos lá. Uma vez uma quiumba pegou uma moça.
assim, incorporou nela sem ela querer. E falou, eu não vou embora, me desamarra. Não. Desamarrar o quiumba? Ela falou, me desamarra porque eu quero ficar aqui, não vou embora e não quero ficar amarrado. Não, não é assim. Uhum. Entendeu? Porque muitas vezes o quiumba chega, tanto no médico quanto no alguém, por atração. E jamais vai chegar por vontade que ele não seja. Ah, entendi. E quando Sim. o Exu fala que está amarrado, meu filho, está amarrado no médium, porque o médium está segurando. Porque se o médium não segurar mais, se o médium não afastar esse quiumba pelos próprios pensamentos dele, entendeu? Meu filho vai ficar amarrado. Porque ele quer se afastar, meu filho, e as próprias vibrações não deixam. Entendeu, meu filho? Nossa. Ele está amarrado e quer ir embora. Ou não quer ir embora. Entendeu, meu filho? Quando eles falam que está amarrado com os pensamentos que a mesma vibração não é. Claro. Entendi. Entendi. Então, para quem que está vendo isso acontecer, muitas vezes, por falta de conhecimento, fica calado, porque o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. O que pode ser feito? O senhor falou ajudar o médium a ter pensamentos de vibração diferente. Aí que envolve o trabalho. Onde o trabalho é feito com velas, com descarregos, com ervas, entendeu, meu filho? Com vibrações espirituais mandando direto para a cabeça do médium, dando passes, tanto magnético, né, meu filho? Tanto Sim. passes que é dado, entendeu? Aí, Sim. espiritualidade, dando passes, trabalhando para livrar as vibrações do médium para o quiumba se afastar. Porque quando o médium não estiver vibrando mais a vibração dele, o quiumba se afasta. Nossa, mas o senhor falou aí de um processo demorado. Sim, meu filho. Quando o quiumba está num grau elevado ao seu obsessor. Tá bonzinho. Isso, quando está num grau elevado ao seu obsessor, quando ele está grudado mesmo, quando eu falo está amarrado, está grudado, abraçado. Não tá bonzinho não, entendi. Ele tá lá, entendi. Nesse caso, então. Mas aí, às vezes ele se manifesta assim. Então não tem como chegar para ele e falar, vai embora. Também existe isso, meu filho. Existe também isso. Entendeu? Existe aquele processo, meu filho, que o Exu pega o quiumba e arranca a força. Entendeu? E leva a quilômetros muito longe dele. E leva a sua posição que ele está. Mas ele vai voltar, meu filho. Certo. Porque a vibração dele está no mesmo grau. Aquela pessoa está com a vibração dele ainda. Então, for para livrar, tem que livrar de uma vez só, não é, mano? Lógico. É doutrinando. O médium. Isso, tanto o médium quanto aquela pessoa que está recebendo o quiumba, né, meu filho? E assim por diante. Tem que doutrinar os dois. Entendeu? Quiumba, então, é um desorientado. Desorientado. O quiumba que vocês falam, né? Quiumba, espíritos, como vocês falam. Porque eu não ligo muito o que vocês estão falando, terreno. O que importa é que vocês compreendam. Compreendo. Não é. Tá. Mas não é no sentido pejorativo que a gente tá falando, né? Não. Desorientados. Muitas vezes desorientados é apegado à matéria. Lá. Muitos pegados à matéria aí. Porque às vezes eles estão ouvindo e falando, mas se eu sou quiumba, então se eles me veem como quiumba agora, então que eu vou fazer mal mesmo. Mas não é só desorientado, né? Desorientado. Ele não é um espírito maldoso, trevoso. Não, Mas, porque se você não tiver orientação, se você não tiver a força, muitas vezes precisa de força de vontade para se melhorar, senão não consegue se melhorar. lá. Entendeu? E se o quiumba gosta de fazer o mal, por que ele vai se melhorar se ele está gostando disso? Entendeu? Claro. Sim. Conforme o espírito se eleva, ele começa a gostar de coisas diferentes e a desgostar daquelas que ele gostava. É tão simples, meu. Tem pessoas que complicam demais. Não é. É isso. Então tá bom. Vamos voltar pro assunto da vibração. Então o senhor falou, bom, depois que a gente desencarna, tem todo esse processo para aprender a própria vibração, então isso faz parte. O senhor disse que muitas vezes isso ocorre através da observação. Então vocês primeira, pode falar. Deixa, tinha um Exu falando comigo aqui. Fale. Quem que estava falando com o senhor? Tava me falando, meu filho, tem o que está acontecendo lá fora. Olha.
Lá fora, o senhor fala fora do Casuá? Ah, chegou um Exu me falar que tinha visita, não sei o que, meu filho, pra menina, não sei o que. É só eles só vêm me informar, me informam tudo o que está acontecendo. Nossa, Por isso que eu estou falando. Sempre existem guardiões. entendi. Nossa. Fala, pode perguntar. Então, eu estava falando sobre vibração. Então, a pessoa está no mundo espiritual, ela se sente afinidade pelo pimenta, então o tronado já vai aparecer na frente dela. Isso, E fala, olha. Aham. sentir afinidade por mim, meu filho. Aham. Se vibrar a mesma posição que está comigo, a mesma vibração, a mesma sabedoria, chega, meu filho. Chega o Exu tronado, chega qualquer Exu que está na mesma hierarquia dela. Chega, meu filho. Entendeu? A vibração, meu filho, dentro do campo espiritual, comanda tudo. Comanda tudo. A vibração. Se você estiver numa corrente, meu, seja qualquer corrente que vocês estiverem, dentro do terreiro, dentro do lugar, entendeu, meu filho? A vibração, se você estiver com uma vibração negativa, todo o terreiro vai se prejudicar. Toda a casa se prejudica. Entendeu? Entendi. É mais acessível o que um vai perceber o que está acontecendo ao redor. Daí, aonde que entra o Exu dentro da porteira, do lado da porteira, para bloquear todos que chegam, que estão com mau pensamento. Tá certo. No caso, eu não cultuo o Exu, mas é aonde que o Exu está trabalhando e protegendo. Tipo numa mesa espírita. Sim, meu filho. O senhor já foi em alguma? Sim, meu filho. Trabalho, mandei muitas mensagens através dessas mesas. Pois acha, meu filho, que o espírito só vai mandar mensagem pro Quiumba. Ele vai ligar? Nunca, meu filho. Tem que ser um Exu mesmo, meu filho. Para falar da linguagem que eles estão falando. Para falar e mandar a vibração que ele está necessitando. Se ele não querer sair, meu filho, se ele não querer sair, querer prejudicar aquele trabalho, daquela mesa que está sendo trabalhos feitos maravilhosos, Aham. entendeu? É pegado pela vela e jogado longe. Você acha que o espírito evoluído, que está aqui lá em cima, vai fazer isso? Não, meu filho. Compreendeu? Nossa. Como que a gente é ingênuo, né? Compreendeu, meu filho? Porque que está o Exu Sim. tá ali para ajudar. O Exu é amigo, meu filho. Ele bate nas costas, mandando eu sair. Colocando a mão nas costas e saindo. E se você erra voltar, meu filho, nós não batemos, nós não surramos. Apenas pegamos a força e jogamos longe. É assim que funciona. Certo. Que vocês têm o conhecimento da vibração, tanto de vocês quanto do outro, e da magia para fazer o que vocês querem acontecer. Sim, meu filho. Tanto o conhecimento da vibração que está no Quiumba, a vibração que está ao redor e a vibração que está acontecendo na casa. Qualquer casa. Nós dominamos todas essas vibrações. Entendeu, meu filho? Depende do grau da hierarquia que nós estamos. Nós dominamos a vibração para a hierarquia de proteção. Porque nós sabemos a vibração que está acontecendo. Mas não dominamos para seguir essa vibração. Compreendeu, meu filho? Nossa. Dominamos para seguir essa vibração, para subir esse grau de elevação. Mas não dominamos para analisar, identificar a vibração que está acontecendo. A vibração positiva, a negativa nós dominamos. Entendeu, meu filho? A vibração positiva e negativa nós dominamos. Compreendeu, meu filho? Nossa, mas um Exu é realmente um doutor, hein? Sim, meu filho. Por isso nós somos Exu. Por isso nós estamos dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro das casas de grito, chamados crentes, chamados evangélicos, dentro das casas, porque nós dominamos. E jamais vamos incorporar no médico que não tem vibração para incorporar. O médico não está preparado para incorporar. Porque está aqui, nós precisamos mesmo. Muitas vezes chamam nós, né, meu filho? Mas nós não vemos. Nós apenas estamos ajudando essas pessoas. Entendeu? Sim. Apenas temos dó por eles julgarem coisas que não conhecem. Claro. Eu falo doutor no sentido de perito, cientista. Sim, nesse assunto. aprendemos. Uhum. Por isso nós somos. Uhum. Então, daí a pessoa aprendeu da própria vibração, já sabe mais ou menos qual reinado ela vai melhor se afinizar. Daí o senhor falou que o próximo passo é compreender as hierarquias. Isso são os passos básicos, né, meu filho? Sim. Seguidos dentro da hierarquia. Está autorizado a falar. Entendeu, meu filho? Sim. As hierarquias. Entendi. Tem que conhecer cada um de sua falange. O grau que ele segue, a vibração que ele comanda, os trabalhos que ele domina. Porque cada Exu domina um trabalho.
Cada Exu domina uma vibração. Ele tem que conhecer todos esses Exus. Conhecer cada vibração. Entendeu, meu filho? E conhecer também o nome deles. Trabalhando. Se afinar com a vibração da sua hierarquia. Um trabalho muito sigiloso. Muito demorado para ser feito. Após isso, ele começa a trabalhar dentro dos terreiros. Dentro da Umbanda. Em qualquer um de trabalho. Entendi. Então, quando ele tem que entender a hierarquia, ele vai dizer, olha, o Exu Tronado vai falar, ó, você, do número 1 ao 10, você está no número 6. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para você todos aqueles que estão no nível 5 e trabalhando com vocês, eles vão subir para o 6 e eles também vão ter gente que está no nível 5. Isso. É assim que funciona. Oh. Vou dar exemplo para vocês entenderem aqui na Terra. Tá. Compreender. Você tem o Exu que trabalha na hierarquia número 5, como nós falou. Isso. 7 que trabalha na hierarquia número 5. Compreendeu, meu filho? Não faz mal se chegar mais um 6 para trabalhar na hierarquia número 5. Entendeu, meu filho? Se tiver batendo com aquela vibração, ele vai ficar na hierarquia número 5 e não vai sair nenhum Exu de sua vibração. Ele vai sair se ele merecer. Entendeu, meu? Deixa eu ver se eu entendi. Tá ali no nível 5. E aquele nível 5 é comandado por um Exu de nível 6. Exatamente. Meu. Entendi. Compreendeu? Sim. 6. Isso. Tá. E daí tem 7 ali que esse nível 6 comanda. Exatamente. E se um do número 5 tiveram vencimento no passado do número 6, é gerado outra linha, outra vibração para ele. Se aquele número 6 que estava comandando não merecer subir para o número 7, ele não vai subir. Vai surgir outra linha, outra vibração para aquele que mereceu. Entendi. Então, aí vamos dar um outro exemplo então. Eu tô no nível 6 e eu comando várias pessoas. Daí, abaixo de mim pode ter um número 5 que passou para o nível 6 e aí agora ele virou chefe de 7 que estão no nível 5. Exatamente. E aí ele trabalhou tanto que ele já pode subir para o nível 7. Isso não funciona assim, vai subir para o nível 7. E aí, e pode ser que eu, que era chefe dele, agora ele vire meu chefe. Exatamente, se ele merecer, meu filho, é isso que vai acontecer. Entendi. Mas todo mundo tem a oportunidade, ninguém é privilegiado, né? Não, meu filho, ninguém é privilegiado. Ele só vai subir se ele merecer, ter o merecimento. Hierarquia, evolução espiritual. E quando ele chegar no nível 7, ele não vai olhar para o outro como superior, mas o outro vai olhar para ele como uma pessoa mais atarefada com coisa diferente para fazer, só isso. Exatamente. Se ele subiu para o nível 7, porque ele mereceu. Ah, não tem? Subir porque ele não vai olhar para o que está abaixo dele, que ele está pisando. Não, ele vai olhar porque ele mereceu. Ele vai ser mais responsável, ter mais responsabilidades para ser feito. Entendeu, meu? Nossa, ficou tão claro. Entendi. E aí, por exemplo, se eu sou um chefe de falange de nível 7, não, vamos deixar no 6, para não confundir. Eu sou um chefe de falange, porque aí as pessoas se confundem. Eu sou um chefe de falange de nível 6, e daí eu trabalho com outro 7 de nível 5. Mas e se, por exemplo, tem um outro de nível 7, ele nunca vai trabalhar ali no meio dos 5, né, dos de nível 5, porque ele já está com outra ocupação. Não, meu filho, ele também vai corresponder. Ele pode corresponder à sua falange que está no número 5, seja qualquer falange que ele está. Vou dar um exemplo. Se existem 5, 7 Exus no nível que corresponde ao Exu, vamos dar exemplo do Exu Pinga Fogo. O Exu Pinga Fogo comanda 7 de sua falange. Entendeu, meu filho? Sim. Mas o Exu Pimenta, que está ao número 6, ele também pode comandar os mesmos Exu que está trabalhando com o Exu Pinga Fogo. Compreendeu, meu filho? Sim, mas o Pinga Fogo estaria no qual nível nesse exemplo? Não, meu filho, no mesmo nível. Ah, tá bom. Dois Exus no nível 6. Entendi. Entendeu? Ele não vai comandar, mas se necessitar, ele tem a ordem de comandar também. Entendeu? Ah, entendi. Para comandar também, porque ele está no mesmo nível que o Exu Pinga-Fogo. Entendeu, meu filho? Sim, por exemplo, eu tenho uma falange
o senhor tem outra. Eu posso comandar o set que o senhor comanda. Sim, meu filho. Não comandar toda hora. Mas se necessitar, se o Exu Pinga-Fogo estiver ocupado, eu posso dominar aquela falange do Exu Pinga-Fogo. Compreendeu? Nossa. E o senhor também pode ser dominado por quem está no nível 7. Exatamente. Essa é a função. Então quando dizem tudo é hierarquia, é isso que estão dizendo. É isso que estão trabalhando, mano. É isso que estão falando. Nossa. Essa Sim. é a função. Bom, então primeiro tem que compreender a vibração. Segundo aí as hierarquias, que a gente já deu para aprender bastante nesse sentido. Mas o terceiro, o senhor falou que tem que aprender a posição. Posição que ele está, mano. Uhum. Posição. Qual posição, mano? Posição do médico que ele vai trabalhar. Posição da vibração que ele vai trabalhar. Qual posição? Posição que eu falo, meu filho. Da onde que ele vai cuidar. Que vai ser a ocupação dele. Qual vai ser a ocupação e qual o médico que ele vai pegar. Qual o problema que ele vai pegar. Problema. Vai trabalhar. A posição. Se ele tem uma posição mais afinidade para trabalho de cura, ele vai só trabalhar com médicos que têm o poder de cura, que têm a mediunidade de cura. Se ele tem uma posição que tem médicos que vai trabalhar com vibrações, com trabalho de descarregos, de passes, ele vai trabalhar com aqueles médicos que atendem passes. E assim por diante, seguindo e seguindo. Isso é uma posição mediúnica de cada Exu, de cada entidade, trabalhando em sua vibração. Compreendeu? Entendi. E aí, então depois que ele sabe sua vibração, entende as hierarquias, trabalha na posição, entende sua ocupação, ele já se conhece bem melhor, né? Isso, já se conhece muito, porque o primeiro passo é ter que se conhecer, para depois passar por tudo esse processo. Olha lá. Então aí ele fala, bom, minha ocupação é isso, então eu tenho o dom de curar, mas eu ainda não sei como cura no mundo espiritual, então ele tem que fazer um estudo. Tem que ser trabalhado, esse trabalho já ser feito antes dele chegar Isso. nessas hierarquias. Ensinamentos abaixo dessas hierarquias. Ah. Aprende a dominar a magia. Tá certo. E isso não... A gente ouviu dizer de Preto Velho que, por exemplo, vai em escolas e etc. No Exu, e a gente faz uma ideia do que é escola, mas para vocês é observação e prática, né? Exatamente. Isso. Entendi. É isso. Então tá. Então aí não tem um lugar circunscrito no mundo espiritual aonde vocês precisam ir todo dia para estudar. Não, existem etapas para serem treinadas. Nós pegamos trabalhos e missões para ser feitos. Assim, falamos na Terra missões, nós também falamos assim. Porque está dito, meu filho, para nós trabalhar com uma pessoa, para trabalhar, auxiliar aquela pessoa, nós pegamos esse trabalho para ser feito, meu filho, de receber uma missão para trabalhar. Aquele médico, aquele consulente. Entendi como é que é. Por exemplo, o senhor é nível 6, aí o senhor passa para os que estão abaixo do senhor de nível 5, tarefas de dificuldade de nível A, B, C e D. Isso, é assim que funciona. Ah, Se ele conseguir ajudar aquela pessoa que está necessitada com aquele problema, resolver tudo, conforme a sua missão, a sua hierarquia, o que está programado para aquela pessoa, também existe um processo muito grande através disso. Se ele conseguir fazer isso, ele vai receber um ponto, meu filho. Você Entendi. pode ter na Terra um ponto, mas ele vai receber uma elevação espiritual. E conforme vai ajudando, ele vai evoluindo, mano, até ele conseguir dominar tudo, para ele poder passar para outro grau. Ele vai receber, conforme ele ajuda, ele vai conseguir ajudar também. nossa, que legal. Então, por exemplo, esse que o senhor comanda, o senhor dá para ele lá umas missão de nível D. Daí ele conseguiu, são facinhas, são fáceis, mas tem o seu nível de complexidade, que é o nível D, né? Não é qualquer besteira. Daí ele deu conta, aí o senhor fala, bom, vou mandar mais 2 para ver se ele tá firme mesmo. Daí ele passou do D, ele já pode subir para o nível C. Aí o senhor dá a tarefa de nível C. Exatamente. Ah, Depois que completa
seu trabalho, que missão vocês falam aqui na Terra, nós falamos do trabalho. Uhum. O seu trabalho, entendeu, meu filho? Ele vai ficar acolhido para receber doutrinas, para ver onde que ele acertou, onde que ele errou e como ele conseguiu. Compreendeu, meu filho? Nossa. Acolhido para trabalhar, analisar o que está acontecendo. Entendeu? Eita. O Exu que está com o nível 6, ele já passou por tudo que o Exu está passando no momento. Então ele vai saber orientar e analisar e ensinar onde que ele errou e onde que ele acertou. Entendi. Enquanto isso, ele também não está parado porque o do nível 7 está dando missão para ele e essa é uma das missões dele. Exatamente. E assim por diante. Ele vai subindo e vai subindo. Até você chegar no Orixá. E esse eu já não conheço. Qual que são as missões? Meu Deus. Porque o quê? Porque é muito longe do meu grau dentro da linha de Orixá. Vixe, chegar sim. até meu filho, é muito longe. Muito longe. E se fosse pra gente considerar que o 10 é o eixo tronado e o 1 é o espírito desorientado, o senhor tá no qual nível? Mais ou menos, sim. No 9, mano. Eita! O senhor já fez bastante trabalho então, hein? Sim, meu filho. Nossa. Graças a Deus. Que bênção. E, nossa, eu não vou dar os meus parabéns porque, igual o seu Giramundo falou, eu não preciso de título, o meu trabalho me descreve, né? Sim, meu filho. Então, meu filho, consegue pela vitória pela conquista que está. Olha lá. Porque nunca se orgulha na posição que você consegue. Porque algum dia, meu filho, é a posição que você pode alcançar mais. E nunca satisfaça com a posição que você está, sempre pode alcançar mais. Porque a vibração, até você chegar na vibração do espírito, não posso, vou parar por aí, meu filho, porque tem gente que está falando que ordem superior, para eu entrar num assunto, eu não posso entrar agora. Não, tudo bem. E, agora, o senhor sabe que eu falei com o seu Giramundo, na posição de tronado, eu falei, o senhor não tem medo de perder o seu reino? Ele falou, eu sou um Exu muito prático, quer trabalhar no meu lugar, e não existe isso, é trabalho. Você sabe o que é reino, meu filho? Quando reino, o que é? É o reino que ele está trabalhando dentro do terreiro. Porque o castelo é o terreiro. Entendi. O castelo é dentro do terreiro. Ah, tá certo. Segue uma linha de tronado, o Exu dele. De trono, vós acham que existe só um rei? Não, existem vários reis. O castelo é o terreiro. É o chefe. Entendeu, meu filho? Sim. Sim. E daí, eu falei, o senhor não tem medo de perder aí o seu posto de tronado? É isso que eu quis dizer. A posição de tronado para outro. Mas ele disse que não tem nada disso, isso é trabalho. Não, meu filho, isso é a posição que ele conseguiu. Se alguém conseguir a posição que ele está, na mesma vibração, ele vai ficar alegre. Porque é a mesma falange que conseguiu, foi ele que ensinou. Ele está vendo que o trabalho dele está sendo bem feito. Compreendeu, meu? Sim. Não vai ficar magoado, nunca. Não vai, né? Então, se alguém... Mas o senhor, por exemplo, o senhor está no posto 9. Não tem como alguém... Não faz sentido essa pergunta, mas depois da explicação que o senhor deu. Não tem como alguém roubar o seu posto. O 9. Porque tem lugar para todo mundo. Você tá... Eu captei seus pensamentos aqui, meu filho. É. Qual a distância que vai estar? Mas não pensa, meu filho, que o Exu só tem um terreiro, só tem uma casa. Existem várias casas dentro no Brasil. É, não? Brasil. Existem vários terreiros, várias casas, meu filho, com o Exu, Exu Pimenta, comando. Você compreendeu agora, meu filho? Sim, compreendi. Compreendeu, meu filho? Sim. Várias casas com Exu Pimenta, ilumina, trabalha. Não é só essa. Compreendeu, meu? Sim. Claro, entendi. Então, então vamos lá, vamos continuar. Daí, o próximo nível, então, passou, a pessoa sabe a vibração, reconheceu as hierarquias, reconheceu a própria posição, trabalhou na ocupação que viu, estudou os detalhes e observou. Agora, o último passo, o senhor falou, para virar um Exu de lei, é isso? É a incorporação. Isso, é o último
processo que existe do processo de doutrinação. De doutrinação. Isso. Porque quando ele começa a estudar, a trabalhar dentro da espiritualidade, ele trabalha o médium também. Ele vai trabalhar, porque já foi dito para ele trabalhar com aquele médium. Então ele vai estudar o médium, vai trabalhar a falha, acerto do médium. Ele vai trabalhar. Para poder entender aquele médium, para poder vibrar na mesma vibração. Entendeu, meu filho? Ele vai muitas vezes, por isso que existe a gira, o desenvolvimento. Entendeu, meu filho? Entendi. Mas isso já é definido, mas não é definido já antes da encarnação? Não. Não. Não existe a definição da reencarnação. Porque se eu sou um Exu, entendeu, meu filho? Uhum. Depende do ponto que você quer chegar, meu. É definido, meu filho, com o Exu que eles querem trabalhar. É. Entendeu, meu filho? Definido o Exu que vai trabalhar certo. Vai trabalhar. Só que quando aquela pessoa reencarna para desenvolver, para trabalhar com o Exu, é ao mesmo tempo que o Exu está trabalhando o último grau dele, o desenvolvimento. Na gira, ele vai trabalhar esse estudo, ele vai trabalhar esse momento. Porque quando o médium reencarna para trabalhar com aquele Exu, ele está na última etapa dele. Compreendeu, meu? Sim. Isso seria aqueles Exus que estão trabalhando novo. Mas se é Exu que está há muito tempo já incorporando com médios, já vem desde longe, trabalhando. Já vem marcado, porque ele não precisa desenvolver muitas vezes. Já vem, incorpora e pronto. Compreendeu, meu filho? Entendi. Então, quando um médium não é de incorporação, vocês ficam tristes? Não, meu filho. Nós usamos outras habilidades deles, que é a mesma coisa. Não precisa incorporação para ajudar o próximo. Apenas a vontade para ajudar. Tem outras mediunidades para ser auxiliadas. Porque tem médicos que não têm incorporação, mas tem uma vibração que pode auxiliar e cura as outras pessoas. Nós utilizamos aqueles médicos para ajudar no momento do trabalho, do descarrego, dentro da gira. Aquele médico não serve para incorporar, mas tem a vibração e o dom para a cura. Nós usamos aquele médico para ajudar nos trabalhos. Entendeu? Sim, sim. Nós ficamos alegres, né? Entendeu? Todos os médicos que não sejam de incorporação estão trabalhando a mesma coisa. Claro, faz sentido. Vocês estão sempre ocupados com o trabalho, desenvolvimento pessoal e do próximo. Sempre seguindo a lei. Isso. E o trabalho de cura é feito se ele merecer. Se ele merecer, a cura não é feita. Entendeu, meu filho? Se ele não merecer a cura, se ele está pagando essa doença por algo que ele fez, nós não se atrevemos da lei divina, dando curando. A entidade não tem permissão para curar. É só curado quando é algo que não é prescrito a sua vivência terrena. Entendeu? Sim. Eu vou ler uma frase, o senhor vai me dizer se está em concordância com a realidade que o senhor vive. Que o Allan Kardec perguntou para os espíritos imortais, disse, olha, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles responderam, muito mais do que imaginais. Influem, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso que eu falei para nós, mano. Sim. Cada ato que vocês vivem, o espírito está envolvido. Tudo que vocês vivem, ele está em meio. Sempre. Qualquer ato. Por isso que eu falei para vós, quando vós não precisarem mais dos espíritos, não existirá mais o plano terreno. Sim. E aí ele continuou com uma notinha, o Allan Kardec disse, essa influência é permanente. E os que não se preocupam com os espíritos, ou nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela como os outros, e até mais do que os outros, por não disporem de meios de defesa. Aí que entra, meu filho, que eu falei para vós, os quiumbas com a mesma vibração das pessoas, negativamente, por não acreditar na espiritualidade, são mais fáceis de chegar. Entendeu? Claro, entendi. É a vibração. E eles, não é que eles não dispõem dos meios de defesa, mas não conhecem os meios de defesa simples que podem usar no dia a dia. Não compreendem
vibração que estão sentindo. Às vezes a raiva que eles estão sentindo, eles pensam que é deles, mas muitas vezes é que umas estão vibrando para eles. Uhum. É assim que funciona, mano. Espiritualidade. Quem não acredita é mais fácil. Quem não compreende a espiritualidade é mais fácil os Kyuuba chegarem. Então, É mais fácil para nós protegerem também. é mais fácil para o senhor proteger, por exemplo, um ateu? Sim, meu filho, é mais fácil. Por quê? Sim, meu filho. Muitas vezes é mais fácil. Se nós amarrar, meu filho, um Kyuuba encostado, vamos dizer, ao primeiro grau de uma pessoa, se ele sentir dor, meu filho, não vai ficar na cabeça, na sua cabeça, que é coisa maligna, que é coisa do outro mundo, que é coisa espiritual. Ele vai tomar os remédios, meu filho. Daquele remédio nós vamos fazer efeito, vamos começar a trabalhar com aquela pessoa. Nós vamos livrar ela. Entendeu? Nossa. E essa parte está no livro dos médiuns, item 244. Mas tem outra, no item 232, ele fala assim, seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Que é o que o senhor está falando também. Isso, meu filho. Está errado. Fala, meu filho. Respeitar nada. Hein? Espiritualidade, meu filho, está envolvida em todos, em tudo, em qualquer lugar. Até no momento que você toma uma água, ele está envolvido. Se você está doente, o Exu vai lá dar um passo naquela água, você pode estar curado amanhã. Se você tomar um remédio, aquele remédio não fazer efeito, você tomar amanhã, o Exu vai fazer aquele remédio fazer efeito. A entidade que está do lado vai fazer aquele remédio fazer efeito. Muitas vezes seria o poder da medicina, mas não. Muitas vezes, sim, é a espiritualidade que está agindo, trabalhando, sigilamente, sem ninguém perceber. Compreendeu? Sim, sim. E então daí finalizando no livro dos médiuns, item 232, ele diz isso mesmo que o senhor falou. Olha, eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam, intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos conforme os atrairmos ou repelirmos. Então, espiritualidade, meu filho, uma coisa tão simples que muitos fazem, muitas coisas que não compreendem, mas ela é tão simples, meu filho. Ela é simples para quem quer que ela seja simples. Entendeu, meu filho? Entendeu? É muito Sim. bom trabalhar na espiritualidade. Queira Deus, queira Oxalá, queira as entidades, meu filho, que um dia vocês cheguem no plano espiritual para trabalhar como caboclo preto velho. Uhum. Nossa. Um mestre, quando eu morei no outro país, um mestre disse o seguinte: quando você tiver, eu falei através da mediunidade de uma pessoa lá, e o mestre disse o seguinte: quando você estiver sentindo emoção negativa, para o que está fazendo. Exatamente. E muda seu foco, sua concentração, faz uma coisa que te traz felicidade e depois você volta a fazer aquilo. Porque quando o espírito usa muita cabeça de vocês. Ah lá. Ele usa a cabeça. Porque não é necessário o efeito físico para dominar vocês, derrubar um copo, derrubar uma xícara. Se vocês estiverem na mão. Mas se estiverem longe, é necessário. Entendeu? Ah, sim. Se uma estiver ao seu redor, e você se tiver raiva, porque ele está mandando. Se você desviar o pensamento, vai ser a mesma coisa, meu filho, que um bloqueio mental de você para o que compreendeu? Nossa. É isso que ele quis dizer. Então ele só falou em outras palavras. Exatamente, meu filho. Que vai ser um bloqueio mental para a voz e para o que Nossa, certo. Eu mudo a minha vibração. É como se, por exemplo, eu tivesse fedidinho e agora eu estou cheirosinho e ele não gosta de gente cheirosinha. Exatamente, é isso que funciona. É assim. Nossa. Você E vai ser funcionando, meu filho, com bandido? Não, né, meu? não. É assim que funciona o Kiuma também. Se E você- nem. Pode falar. Se a voz é bom, meu filho, Uhum. o Kiuma não vai chegar. Se a voz é ruim e ele é ruim, vai se atrair, meu. Claro, não tem sintonia eu ficar conversando, pelo menos no meu caso, com gente que não está indo para lugar nenhum. Exatamente. Se você tiver conhecimento. Se você não tiver conhecimento, meu filho, vai se aproveitar disso também.
vai pensar que são pensamentos do próprio carnal. Entendeu? Ele vai atrair esses pensamentos para ele. Então, por exemplo, se alguém chega para mim, ou para qualquer um, e fala, viu, vamos fazer uma besteira. Às vezes nem é a pessoa que está dizendo isso, né? Exatamente. Uhum. Você vai ao médico, você vai compreender a espiritualidade, pode pensar, vai analisar, vai saber que não é acostumado a pensar isso. Mas já vai saber que algo está errado. Que área. Se alguém que não conhece, vai pensar que é pensamentos dele e vai fazer o que ele está pensando. E realmente é o que está mandando pensamentos negativos. Ah, por isso então nas conversas, normalmente, agora que eu percebi, às vezes eu estou numa conversa e eu falo, vamos mudar o rumo dessa prosa. Exatamente. Vocês são influenciados diretamente pelos espíritos, conforme essa mediunidade de telepatia nós temos. Porque eu começo a não me sentir bem, ou eu tenho que sair da conversa, ou mudar o assunto. Sim, meu filho. É assim que funciona. Entendi. É errado e algo não é necessário nesse momento. Entendeu? Tudo Sim. Espiritualidade. Se tem um Exu comunicando aqui, o mesmo que está do nosso lado, a espiritualidade está do nosso lado, se comunica igual. Se não estão batendo a sintonia, meu filho, logo eles dão um jeito de atrapalhar. Entendi. É como se abrisse um portal e você ficasse aberto àquelas influências. Sim, no momento que você se relacionou com um aparelho, eu vou investigar a voz, para ver se a voz é pessoa boa ou se não é. Compreendeu, meu filho? Claro. Uma coisa que se vós for se relacionar com outra pessoa, a própria entidade, o próprio Exu de voz, vai ver se aquela pessoa é boa ou não. Se não for boa, meu filho, não deixe. E é assim que funciona. Entendi. Não é, eu tive uma ideia assim, para esclarecer, eu vou perguntar para o senhor, não é nem que vocês vão ver se a pessoa é ou não é boa, vocês vão ver se ela está ou não está boa naquele momento, né? Exatamente. Existe muito isso aí. Porque às vezes no momento não está numa vibração boa, meu filho. Precisa limpar aquela entidade, aquele médico, precisa limpar. Entendeu, meu filho? Limpar para depois trabalhar, usar ele. Porque usar alguém sujo, entendeu? Usar uma casa suja, usar um prato sujo não é bom, não é bom. Não é bom, não é bom. E assim funciona a espiritualidade também. Mas então, vamos dizer um exemplo. Eu vou encontrar com uma moça. E aí, vocês vão e ver, olha, essa interação não vai ser produtiva e vocês me fazem sentir uma emoção negativa. Exatamente, um desconforto. Desconforto. Exatamente, um desconforto para não te prejudicar. Se nós mandar vibração negativa, vai te prejudicar. Ah, sim. É para não deixar voz. Entendi. Compreendeu? Sim, sim. Não é uma, entendi, não é uma negatividade, é um desconforto. Para não te prejudicar. Entendi. E aí a gente vai pensar assim, a gente que conhece a espiritualidade vai dizer, pode ser uma mensagem de Exu. Exatamente. Ou de Pombogira, ou de Preto Velho. Isso. A espiritualidade trabalha sigilosamente. Sim, para que a gente tenha o mérito nas escolhas, né? Exatamente. Tá. E aí, eu digo, então, mas se eu sou ateu, não acredito em nada disso, eu posso dizer, ou até não, qualquer um pode dizer, isso daí é coisa da minha cabeça, não tem nada a ver. Isso, mano. Porque se nós pegar a pessoa que acredita, e tirar, acredita na espiritualidade, está com o Quiumba, é muito mais difícil. Porque, mano, como eu falei para vós, se vós tirar esse Quiumba, e levar para longe, e sem tratar o corpo material, logo ele vai voltar, porque ele está vibrando a mesma vibração, ele conhece a vibração daquele que está encostado. Se você trabalhar com um ateu, você pode arrastar e tirar logo. Entendeu, mano? Sim. Tirar logo. Mas tem muitos casos, meu filho, que é necessário primeiro tratar o médium, a pessoa, para depois tratar o espírito. Entendeu, mano? Sim. Doenças negativas vêm para o bem, sabemos? Vem negativo para o bem. Porque aquela pessoa ateu, muitas vezes tem mediunidade naquela vibração daquele Quiumba. Você pode sentir a vibração e muitas vezes ver a espiritualidade e acabar acreditando em muitas coisas também. Entendi. É um processo de despertar próprio de cada um. Isso, é assim que funciona. Mas eu quero tocar nesse assunto ainda, no sentido de dizer assim, a gente conhece uma frase e ela é famosa e diz o seguinte, no seu conteúdo, a quem mais tem, mais será cobrado. Aquele que mais foi dado,
mais será cobrado. Então, se aquele que está ouvindo certamente já entende que Deus existe, da imortalidade da alma, da lei da ação e reação, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da fé raciocinada e da moral do Cristo, enfim. Não vou esquecer da pluralidade dos mundos habitados. Então eles já sabem tudo isso, quem está ouvindo sabe que isso daí é assim que funciona. Então, a eles já foi dado conhecimento. Então, quando eles sentirem influência negativa, se continuarem conjecturando, então, continuarem naquela vibração, então pode até ser que, diferente de quem não sabia, ele sofra uma influência maior. Exatamente. Olha lá. Exatamente. Influência maior. Influência positiva daí. Entendeu? Sim. Vibrar o pensamento em coisas boas. Olha lá. Você vai estar sentindo uma raiva, Ah. alguma coisa que de repente sentiu. Você vai canalizar aquela raiva, vai alimentar o ódio, vai alimentar o químico. Você vai alimentar a positividade. O espírito que está ao redor vai poder chegar e afastar aquele químico. E vai atrair também espíritos. Porque no momento que o químico chegou, no médium e qualquer pessoa, o espírito de luz está ao redor. Só que muitas vezes não consegue chegar e não quer chegar para não atrapalhar aquela pessoa. Se a pessoa solicitar emergenciamente ajuda, vai chegar alguém. No momento exato vai chegar alguém, o Exu. Normalmente é o Exu que está trabalhando nesse ponto. Entendeu, mano? Sim, sim. Então, A conclusão que vocês queriam? sim, sim. E então, assim, se eu tô aqui sabendo de tudo isso, sinto uma emoção negativa ou incômodo a respeito daquilo que eu estou fazendo, e não paro, continuo. Vai alimentar o ódio da quem está ao redor. Mas vai alimentar. Você Nossa. joga, meu filho, como vocês falam, joga um anzol. Se vocês beliscarem, meu filho, eles atacam. Eita. E olha só a imagem que eu tive aqui agora. Se eu acendo essa chama de rancor e ódio em algum lugar, eu abro um portal. Se eu desperto essa chama de rancor e ódio em quem está à minha volta, eu acendo uma fogueira. Não, Nossa. E daí dou mais trabalho para vocês. exatamente, mano. E eu acabo sendo responsável de maneira kármica pelo mal que surgir do bem que eu não fiz. Exatamente, mano. Prejudicar alguém está ao redor de você também. Nossa. Se alguém está com problema, com dificuldades, está com o mesmo problema de vós, vai alimentar essa raiva, vai alimentar o próximo que está ao redor também. Pessoa também. E daí, o que acontecer de mal com aquela pessoa, porque eu que coloquei lenha na fogueira, eu vou ter parte, lógico que a pessoa tem parte também por deixar se controlar, mas eu vou ter um pouco de parte na parcela do dia do pagamento. Exatamente também. Pagamento não. Se vós for leigo, vós não vai ter a cobrança. Mas se vós souber, vós vai ter a cobrança. Eita, olha a responsabilidade do conhecimento. A responsabilidade da mediunidade, meu filho, do conhecimento que vós está trabalhando. Entendeu? Não? Sim, sim. Então todo mundo que está ouvindo aqui agora já não pode se dizer leigo mais. Não. Já tem sabedoria do que está acontecendo e prejudicar o próximo com a própria vibração, vai ser cobrado. Mas se for leigo e não souber, não vai ser cobrado porque ela está leigo, não sabe o que está acontecendo. A espiritualidade, meu filho, a justiça divina, a lei de Xangô. Tá certo. Nossa. Tá bom, então. A gente está se aproximando aqui dos 5 minutos finais. E eu gostaria de perguntar para o senhor, primeira coisa, se no futuro existir a oportunidade de a gente falar com o senhor através do Tiago, o senhor viria conversar mais com a gente? Sim, meu filho. Venha. Claro que Tá bom. gostou. Mas com certeza, meu Deus. Esses diálogos, mesmo que a gente fale dos mesmos assuntos de uma perspectiva diferente, quem hoje não conseguiu entender, amanhã entenderá. Eu venho, mano. Olha lá. Necessitar para o progresso da evolução de vocês terrenos. Eu não tenho a hora nem lugar. O momento, a hora certa. As dificuldades que surgirem, meu filho, eu rebato no peito. Não se preocupe. Nossa, que maravilha. Agora, antes de terminar, uma última pergunta.
a respeito de relacionamento entre Exus de diferentes linhas. Parece que a gente vê assim, mas quando a gente pensa nos números, como o senhor falou, por exemplo, eu sei que o meu Exu é o seu Tiriri. Nesse trabalho todo que já está chegando no final de hoje, que interação o senhor teve com ele, ou foi com outra entidade, ou não existiu nenhuma interação? Como é que funciona? Existe, né? Existe? Então, no mínimo 7 dias antes. Existe interação 7 dias antes. No mínimo. Aham. Entendeu? Sim. Interação, saber o que está acontecendo e por que vai acontecer. Existe o porquê, o que e as consequências. O Exu não trabalha sem ver a consequência na frente. Compreendeu? Nossa. Existe a interação. A ordem, para ver se está a permissão ou não está a permissão. Se a permissão não está no dia, não vai estar no dia. Nós fazemos qualquer coisa para não estar no dia. Entendeu? Essa interação. Se ele não pode vir, manda um da confiança dele para conversar comigo. E se eu não posso, eu mando outro da confiança para conversar com ele. Sim. Poder se conversar. E nunca fica sem um se conversar com o outro. Nossa. E no caso, como é que aconteceu nesse caso em específico desse diálogo de hoje? Vocês se encontraram 7 dias atrás ou ele mandou de confiança, o senhor mandou? Como é que foi? Eu fui atrás dele. Ah, o senhor que foi atrás dele. Fui atrás dele e mandei pensamentos para o meu aparelho. Para a minha matéria. Sim. E daí o senhor encontrou o Tiriri. Ele falou que o senhor podia chegar onde ele estava. Como é que funciona? Mandam uma mensagem de pensamento como? Dizendo, olha, onde você está e eu posso ir aí? É assim? Tem várias formas, meu filho, de trabalhar. Se é necessário magia, nós usamos a magia. Se for necessário, nós usar apenas o pessoal, nós usamos o pessoal. Conforme a dificuldade da vibração que está necessária. Mas muitas vezes nós usamos apenas o pessoal. Que é ir lá chamar ou ir lá conversar diretamente. Entendeu, meu filho? Sim. Como são dois chefes, entendeu, meu filho? De legiões, nós trabalhamos, não precisamos mandar mensageiros, vamos diretamente até ele. Ah, deixa eu ver se eu entendi. O senhor falou que então, como o senhor e o Tiriri estão basicamente no mesmo nível, não precisa mandar mensageiro. Mas se, por exemplo, o senhor tivesse no 6 e ele no 10... Precisava daí, porque não estou em hierarquia. Eu precisava chegar ao número 6 para depois subir a hierarquia daí. Conseguia falar com ele. Entendi. Então quem ia mandar o senhor vir falar comigo seria o seu patrão, o número 10, que ia falar pro 9, que ia falar pro outro. Exatamente. Assim funciona. Entendi. Então aí, no caso, o senhor mesmo foi falar com ele. Exatamente. Também uma vibração de uma hierarquia. Certo. E aí, quando o senhor chegou lá, tinha construção igual a gente conhece construção na Terra? Porque a gente ouve falar de colônia espiritual, alguns... Como é que é isso aí? É mais bonito que aqui, meu. Lá onde ele fica? É mais bonito. Muito melhor. Não é castelos, mas são casas igual castelo. Casas igual castelo. Vocês chamam aqui de fazendas. Onde viva o grupamento de Exus. Entendi. E o senhor chegou lá, então o senhor teve que esperar no portão? Não, meu filho, entra para dentro já, meu. Tá certo. Peço permissão para entrar. Como o porteiro já me conhece, meu filho, eu já chego direto. Já deixa eu entrar. Entendeu? Claro. Permissão. Antes de eu chegar, meu filho, eu já mandei um mensageiro para avisar que eu estava lá. Ele chegou, então já me conhece já. Entendi. Isso então, claro, é isso que eu queria saber. Entendi. E daí, quando o senhor chegou lá, a conversa foi de quanto tempo, mais ou menos, ou é rápido? Não, meu. Nós aproveitamos, né, meu filho? Vocês fizeram festa? Isso que é necessário, né, meu filho? É difícil nós se comunicar, nós se conversar, porque é tanto trabalho na espiritualidade, né, meu filho? Aproveitamos a falar a necessidade que está em cada linha, em cada médium, né, meu filho? As dificuldades que tem que ser consertadas, nós aproveitamos já. Deixa tudo de uma vez só já, né, meu filho? Conversar tudo que é necessário, né? Entendeu, meu filho? Entendi. Quando ele chega no terreiro que eu estou dominando, que eu estou trabalhando. Entendeu, meu filho? Olha como é que é a cabeça humana. O senhor falou, nós aproveitamos, eu já imaginei que vocês fizeram festa. Aproveitar o momento, meu filho, para ter coisas úteis. Nossa.
para conversar as coisas úteis que é necessário para o plano terreno. Nós trabalhamos, meu filho, para vocês, não é para nós. Uhum. E o senhor consegue contar mais ou menos tanto de tempo que vocês ficaram nessa reunião? Em torno de 1h30, meu filho. Ah, mas foi rápido. É rápido. Nós não podemos se enrolar muito, não. Claro. Claro, também vocês só falam o necessário, né? Não é necessário. Não falamos nada que não teve, não necessita dentro da espiritualidade. Entendi. E o senhor levou a pombogira do senhor? Ele tinha a dele? Como é que é? Ou não tem isso? Não, Não tem. tem, né? Cada um trabalha com a pombagira, mas nós não andamos grudados com ela todo momento. Claro. Tem um momento certo de andar com nós. E os trabalhos, nós também temos trabalhos nas casas delas para cuidar. Certo. E a Delas para trabalhar. Entendi. E a pombogira do Tiago, então, seria essa que trabalha com o senhor? Não é, meu. Não é? Ah, entendi. Então não tem nada a ver. Não é porque o Exu... Ah, pode falar. Não é, meu filho. Não existe isso daí. Porque a pombagira do meu aparelho, meu filho, ele tem que ser meu companheiro. Isso não existe. Tem outras pombagiras, não é só a mesma. Claro. Mas ela tem que estar no mesmo nível do senhor? Sim, tem que estar no mesmo nível para responder às pombagiras, as mulheres, os Exus mulheres, as Ebaras, entendeu? Uhum. Então, Ao invés de eu responder, eu falar hierarquias para as Ebaras, vai ser ela. Ela comanda as pombogiras. Entendeu? sim, sim. Então, no caso, a pombogira dele está no mesmo nível do senhor e da do menino que está escutando normalmente está no mesmo nível do Exu. Exatamente. Tudo existe hierarquias e vibrações do mesmo nível. Tudo envolve o nivelamento da espiritualidade. Claro, claro. Não faz sentido, por exemplo, o senhor de nível 9 trabalhar com o menino e aí vem uma de nível 3. Não, Não faz sentido. não, porque a vibração seria muito mais baixa. Vibração que eu falo, meu filho, vibração de ensinamentos e hierarquias. Lógico, lógico. E tudo Sim. que eu falo, meu filho, que eu ensino, não daria certo se outros pensamentos, meu filho, outros Exus que não têm a mesma sabedoria quisessem trabalhar. Seriam pensamentos errados daí. Entendeu, meu filho? Perfeito. As sabedorias têm que ser dadas, mas dadas no ponto certo, na hora certa. Claro, claro, entendi. É igual a comida que depois a pessoa come demais, passa mal. Exatamente. Tem que ser na hora certa. no momento Tem, certo. e tem que esperar a digestão. Exatamente. Porque se aprender, você tem que esperar digerir para depois aprender novamente. Então vamos dar o tempo para o povo digerir esses ensinamentos que o senhor passou. Eu agradeço assim imensamente o senhor ter vindo falar com a gente e ter passado tantas boas explicações igual o senhor passou, viu? Eu que agradeço. Viu? Quando se necessitar desse Exu, pode ter certeza que o Exu vai estar sempre aqui trabalhando com vocês. Oh, graças a Deus. Porque o Exu não existe distância. A distância existe entre vocês. A distância existe. Tá bom, meu? Tá bom. O senhor passa pra gente daí, então, no tempo que o senhor preferir, uma mensagem final a todos aqueles que estão escutando, para não só ter responsabilidade com a própria espiritualidade, mas na interação com o próximo. O senhor saberá o que o senhor quiser passar pra gente, vai ser de bom grado, bem recebido. Uma mensagem que eu passo para vocês, Sim. para cuidar da espiritualidade, como vocês cuidam do próprio corpo de vocês. Entenderam? Sim. A espiritualidade, o Exu, trabalha pelo respeito por vocês. Através de vocês que ele evolui. Através de vocês que ele aprende onde que ele errou, onde que ele acertou. O Exu, ele tem o respeito. Vocês têm o respeito do Exu. Pelo respeito que vocês têm por ele. Se vocês não tiverem respeito pelo Exu, eles abandonam. Entenderam, meus filhos? Porque o Exu, ele é luz. Ele nunca vai ser treva. Porque o Exu, ele é humildade, é simplicidade. O que fala Exu? Exu é humano. Ele ainda é parte terreno. Ainda com dificuldades para ensinar e aprender. Porque o Exu que se estua rei, ele é o mínimo dos mais fracos que existem. E é assim que eu falo para vocês, sigam em frente com a espiritualidade. Porque a espiritualidade, para frente, vai ser o ponto de vocês se agarrarem, o mundo inteiro de vocês. E é isso que eu encerro a minha mensagem de hoje. Salve, seu Exu Pimenta, muito obrigado. Deus abençoe e Oxalá e Xangô salve suas forças.
subir para a minha banda. Tá bom. Muito obrigado. Graças a Deus. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Pimenta não bambeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Pimenta não bambeia. Não bambeia, não bambeia. Exu Pimenta é um Exu que não bambeia. Não bambeia, não bambeia. Exu Pimenta é um Exu que não bambeia. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Pimenta não bambeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Pimenta não bambeia. Não bambeia, não bambeia. Exu Pimenta é um Exu que não bambeia. Não bambeia, não bambeia. Exu Pimenta é um Exu que não bambeia. O garfo do Exu é forte. Tiago, Oi? já voltou? Oi? Já voltou? Já. Graças a Deus, já. Tô aqui. Como que está se sentindo? Tô com vibração ainda, né? Mas isso é normal. Como é que é então, depois que você volta, estar com vibração quer dizer o quê? É vibração da entidade, né? Vibração que ela deixa, nós aqui, quando ela desincorpora, ela deixa vibração boas, né? Para não deixar coisas nem chegar. Ela manda vibrações para nós, né? Que ela monta um campo em volta de nós, para poder as coisas ruins não chegar, né? Nossa. Vibrações boas, as outras coisas não chegam, né? Mas olha, então quando você volta assim, você volta como se estivesse voltando de um sono? Depende do médio, né? Que nem eu já sou que nem aquele ali em meia viagem, sabe? Eu enxergo, mas quem domina é ele, sabe? Meia viagem? É meia viagem, eu sei que está acontecendo em volta, mas tem tudo domínio é a entidade, sabe? Nossa. Mas seria a mesma coisa que voltasse vamos dizer assim, de um dormência do corpo, sabe? Entendi. Entendeu? E quanto tempo você trabalha com o Exu Pimenta? Acho que faz uns 12 anos mais ou menos. 12 anos. Não, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 12 anos. 12 anos, aham. Desde os 15? Desde os 15 anos. E hoje você tem quanto? Eu tenho 26, né? 11 anos, 26. Sim. Nossa, faz tempo. E a primeira vez que ele chegou, você lembra? Não, né? Faz tempo, mas eu me lembro bem que ele chegou bem revoltado, né? Que eu era meio revoltado, ele chegou já pra me acalmar um pouquinho, né? Daí foi... Mas eu lembro. com 15 anos também, né? 15 anos, né? Receber uma entidade aí com, tipo assim, doutrinada, a gente sem doutrina, né? Você bate um pouco, né? Nossa, Mas que maravilha, cara. Olha, Deus abençoe, muito obrigado pelo seu tempo, que médiuns tão maravilhosos e Exus tão maravilhosos continuem se apresentando e trazendo esses ensinamentos que, para dizer a verdade, não tem preço. Tem a chefe do terreiro, que é minha mãe, que... Então, quer falar um pouquinho? Não quer falar? Ela tá aí? Para, pera. Ela é chefe do terreiro, né? Eu sou o filho dela. Nossa. Então, se ela não... Saleta não, né? Hã? Saleta não, né? Ela tá aqui? Salete? Então a senhora é a dirigente do terreiro, como que chama o terreiro? Tenda de Umbanda Caboclo Jurema. Tenda de Umbanda Caboclo Cabocla Jurema. Entendi. Mentor espiritual nosso da casa, né? De Cabocla Jurema. Ela é a mentora espiritual. Nossa. Entendi.
E muitas vezes as pessoas dizem que as pessoas que são antigas de Umbanda não gostam desse trabalho. A senhora concorda com isso? A gente tem que concordar, né? Porque nós não podemos viver lá o passado, a gente tem que ser presente e a gente tem que acompanhar, né, a evolução que está hoje em dia, né? A evolução, tanto material como espiritual, está se evoluindo muito, né? Em vez de não querer aceitar, nós temos que aceitar, né? Nós temos que aceitar, nós temos que concordar, nós temos que ajudar e nós temos que assim, seguir o caminho que a gente está vendo que está se evoluindo, né? Então, a gente vai ficando para trás, né? Lá a evolução espiritual vai indo e a gente vai ficando para trás, né? Porque lá na época passada, como na época que eu desenvolvi, não existia, né? Esses computadores, essas coisas hoje em dia existem, né? Hoje em dia, então, a gente tem que acompanhar aquilo que a gente vai ficar para trás. Como você entendeu dentro do colégio, né? Se você não aprender, se você não estudar, você vai ficar para trás lá vão fazer faculdade, vão se formar e nós vamos ficando para trás. Uma coisa na evolução espiritual dentro do mundo espiritual, né? Se nós não seguir as regras certas, que está se evoluindo, nós vamos ficando para trás. E o que os mais antigos não gostam é utilizar não só a tecnologia, mas qualquer coisa de forma desrespeitosa com a religião, não é? É isso que não gosta. É verdade. Porque na época passada, né, na época que eu desenvolvi, na época passada, então tinha até um respeito mais dentro do terreiro, né? As coisas eram mais... até para dentro do terreiro as coisas eram era mais rígido, né, do que hoje em dia, né? Rígido. Então, é claro que eu, dentro do meu terreiro, eu procuro seguir as coisas em ordem, tudo, né? Claro. Mas eu não posso ser lá, da época passada, lá, como eu tenho que ser assim, né? Então, a gente tem que ser rígida, ser exigente, mas não ser ruim nem carrasco. Você tem que ter um nível, um limite dentro do terreiro, dizer, ó, doutrinar em si, tem que ser assim, não pode ser assim, né? Cada era uma coisa, tem que ser assim e pronto, né? A gente segue um caminho assim que não na época passada, mas a gente procura pôr as coisas sempre no lugar certo, né? Para não virar uma bagunça no terreiro, não virar a pessoa se desorientada no terreiro, já não querer trabalhar mais, né? Às vezes chega médico desorientado, a gente tem que orientar, porque não é assim, tem que ser assim. Então é bem complicado. E as entidades, a gente tem que dar um voto de confiança para elas, que se elas estão vindo, elas sabem que elas estão fazendo, né? Não é... Eu sempre digo assim, ó, eu sempre falo para meus médicos, tem que confiar nas entidades de vocês têm que amar, respeitar, pedir orientação, né, bater sua cabeça, estar desorientado, eu acho que não existe orientador melhor dentro da cabeça do médium do que a sua própria entidade, né? Olha lá. Ele explica, mesmo, claro que não vai chegar a falar com você lá, a entidade, mas ele vem na sua cabeça, ele vai orientando, ele vai assim, porque muitos médios às vezes estão desorientados, a própria entidade mesmo orienta, às vezes chega e diz para mim, nossa, mas eu estava tão mudado hoje, porque a própria entidade, o mentor espiritual, que orientou ele, né? Então, você fala para os médios, você procure sempre se orientar com as suas entidades. Claro, a gente está aqui para a gente orientar a chefe do terreiro, lá, os pais pequenos, não para orientar, mas também a própria pessoa tem que confiar nas entidades deles. Tem que ter um voto de confiança, né? Às vezes tem pessoas que pedem lá, ele trabalha firme dentro do terreiro, né? Está trabalhando firme, mas ele pede raramente para outra entidade. Não, você tem que confiar nas entidades de vocês, se vocês estão trabalhando. Ela. Vocês têm que confiar nas entidades de vocês, um voto de confiança e sempre pedir as coisas para elas fazer uma vontade. Eu acho no meu pensamento. Assim. Mas eu fico muito feliz que a senhora, com 41 anos de Umbanda, está ajudando a gente a explicar para as pessoas que não tem nada a ver, a gente tem que acompanhar o progresso com respeito e zelo pela religião, mas não devemos ficar presos no passado. Você podia repetir que chegou uma pessoa a conversar comigo que eu dizia no pensamento. Não, que a senhora tendo 41 anos de religião na Umbanda, e eu acho isso uma coisa muito valiosa, que a senhora expressa o pensamento de que devemos acompanhar o progresso da humanidade e respeitar quando as entidades vêm, porque se elas vieram falar através da tecnologia, é porque elas aceitaram. Sim, com certeza. E viram que a gente não está brincando, o negócio é sério. Eu acho assim que você está dentro do terreiro, a gente está com as entidades, acho que tem que ter, sério, por quê? Porque a gente tem que amar, respeitar, né? E sempre achar, sempre a pessoa deve achar que ela está no segmento certo, ela está seguindo o caminho certo,
ela está se orientando dentro da casa dela, com suas próprias entidades, né? Senão daí o que acontece? Tem que ter uma fé dentro, se não tiver fé dentro dele, ele jamais ele vai confiar naquilo que ele está fazendo, dentro do terreiro, além de ele cuidar, de ele respeitar e amá-la, as entidades, amá-la, o terreiro, ele tem que ter fé. Se ele não tiver fé, ele não vai fazer nada, ele não vai conseguir nada. Nossa, que maravilha. Desde que ano a senhora trabalha com a Umbanda? Eu tinha 11 anos de idade quando comecei. 11 anos. Nossa, que maravilha. Tá bom, então. Eu vou... Qual que é o nome da senhora? Maria Salete. Maria Salete. Com a sua permissão, eu vou colocar essa sua explicação no finalzinho do nosso diálogo. A senhora permite? Pode, sim, pode. Graças a Deus, então. Muito obrigado, viu? Que... Por conversar com nós aí, né? Que Deus abençoe, que esses caminhos sejam certos. Que sempre tenha bastante fé, bastante orientação dos mundos espirituais, né? Que o senhor tenha bastante força nas coisas que o senhor merece, tá bom? Se permitirem os guias e o material também permitir, na volta que o mundo dá, e se até lá essa vibração de amor existir, eu ainda quero ir para o sul e dar um abraço em todos vocês, viu? Nós ficamos felizes, vamos esperar, tá bom? Vamos aguardar o que diz a espiritualidade. Mas muito obrigado, viu? E até uma próxima vez. Muito prazer. Aí, Prazer. Tiago, que maravilha, Tiago. minha mãe, né? É minha mãe, cuida do nosso terreiro aqui, nossa zeladora. É a zeladora do terreiro, mas não é a sua mãe também. É minha mãe também. Que legal! Minha mãe também. E Nossa, que maravilha. estamos aí batalhando aí no centro. Aí. Que maravilha. Mas tá bom, que bênção. Olha, Tiago, que Deus então abençoe a sua coroa, os seus trabalhos aí no terreiro. E que vamos aguardar quando o telefone tocar e for oportuno, eu vou solicitar também, quem sabe, não só do seu aparelho, mas da mãe, para a gente falar com mais entidades. Então, beleza, quando você precisar e quiser falar com as entidades, só dá um toque para mim que nós estamos à disposição, beleza? Graças a Deus. Nossa, isso é maravilhoso. Muito obrigado. Tá bom, né? Muito obrigado.